Bom, hoje estamos aqui olhando para essa louça e o Momento Família hoje nós vamos estar vendo a dificuldade que muitas vezes temos de poder compartilhar neste mundo moderno as dificuldades que nós mesmos temos na nossa própria casa, nas coisas que são do dia a dia. Então, aqui, né, existe uma série de coisas que podem ou não ser lavadas. E, na verdade, às vezes nós olhamos, especialmente nós homens, para uma louça, que nem esta que está aqui, e temos uma dificuldade de pensarmos que pudéssemos, então, quem sabe, termos a iniciativa de podermos lavá-la. A verdade é que nós fomos criados, né? E penso que há papéis que realmente pertencem aos homens e há papéis que realmente pertencem às mulheres, mas no mundo moderno, na maneira como nós estamos vivendo, não vejo que exista um impedimento para que viéssemos a estar lavando uma louça na nossa casa, podendo compartilhar, quem sabe então, a maneira de dividirmos as tarefas para que pudéssemos estar fazendo algo que diretamente não é o nosso serviço, mas eu posso dizer isso com muita propriedade, porque durante muitos anos da minha vida, até mesmo como pastor, eu sempre disse que lavar uma louça era algo de mulher. E por isso muitas vezes, né, vê que está tudo bem, quase que não estava limpo, viu? Está semi-limpo, não está engordurado, por isso que eu estou fazendo aqui algo mais ensaboado para tirar depois. E muitas vezes também, falando disso, né, posso dizer que, como homem, gostaria que a minha esposa economizasse água, no sentido de poder estar gastando menos água. Então, quem sabe nós homens que muitas vezes queremos algumas economias, quem sabe nós mesmos não aprendamos e não possamos então cooperar com a maneira correta ou mais econômica, seja para economizar sabão, água e o que for, mas dentro de um princípio que as coisas devem ficar limpas. E falando de limpeza, as nossas casas, na verdade, tem muitas coisas que precisam ser limpas e nem sempre estamos afim. Há algumas coisas que muitas vezes tem que ser feita todos os dias. E uma das coisas que eu tenho notado aqui na minha própria casa é que o fato de nós ficarmos mais em casa nesses dias tem produzido uma quantidade impressionante de louça suja. Então, hoje também, associado ao mundo moderno, embora estejamos em casa, eu não vejo que seja errado que uma esposa venha estar cuidando das tarefas da casa. Mas é importante que um homem ele possa verdadeiramente, então, ser parceiro, assim como a mulher deve ser parceira naquilo que diz respeito às coisas que são comuns, né, que nós devemos fazer dentro da nossa casa. Então, falando isso, nós vamos buscar, especialmente para mim, né, questionar o porquê que não podemos estar fazendo ou ajudando
numa coisa que é uma tarefa tão simples. Às vezes até posso dizer que alguns homens, como eu, no passado, possamos ter uma certa resistência no que diz respeito a um tipo de assunto como esse. Mas é correto que venhamos a comunicar, especialmente diante dos nossos filhos, que não é errado que um homem possa estar fazendo um serviço leve como esse, né? E um serviço que muitas vezes pode ser, quem sabe, feito em tão pouco tempo. Olha, é pouco tempo. Eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, né? Mas com toda certeza ele não deve dar um vídeo muito longo. E mesmo porque às vezes a gente olha para uma louça, a gente pensa assim, meu Deus, essa pia está cheia. Mas na verdade às vezes a pia está cheia. Mas quando a gente vai olhar mesmo, ela está cheia. Mas à medida que ela está cheia, ela está cheia com muito volume. Nem quer dizer que tenha tanta coisa assim ali dentro. Falando isso então, nós precisamos, no mundo moderno, compartilhar as coisas que são necessárias, e penso que nós, vencendo o nosso orgulho, então, podemos nos tornar mais parceiros no que diz respeito a uma coisa tão simples, de podendo estar compartilhando com a nossa esposa, com os nossos filhos, coisas que com toda certeza elas são coisas que se têm uma importância para o bom funcionamento da nossa casa. Inclusive, não sei se você conhece, né? Existe um livro chamado 5 Linguagens de Amor, e este livro em si, ele ensina que dentre as muitas linguagens de amor que podem existir, ou seja, são maneiras de expressar amor, uma das maneiras é fazer uma ordem de serviço. O que seria uma ordem de serviço? Uma ordem de serviço seria, na verdade, fazer algo para o outro, no caso o cônjuge, que não é algo que na verdade não é algo da sua direta obrigação. Então você faz algo que seria uma ordem de serviço. E essa ordem de serviço, então, seria uma forma de expressar amor, ou até mesmo de estar dizendo eu te amo. Embora, quem sabe, muitas vezes nós como homens não somos como aqueles que falam isso toda hora, mas existem então linguagens que podem ser expressadas, e elas têm com toda certeza uma importância muito grande no sentido de fortalecer os nossos relacionamentos. Então, falando sobre isso, dando continuidade aqui, né, a essa louça, que é uma louça que praticamente não é uma louça engordurada, então é uma louça até mais fácil de lavar. Se fosse engordurada, dizem os entendidos, e quem não é entendido vai ter que aprender a ser, a gente primeiro lava, né, aquelas coisas que não são, no caso, engorduradas, para lavar no final de tudo aquilo que está mais engordurado. E pode até ser que aí tem que passar uma aguinha quente para que possa sair a gordura. Mas a sistemática, ela nos ensina que muitas vezes o exemplo, ele acaba sendo, quem sabe, para os filhos que convivem na nossa casa, um modelo para que eles possam, nessa conjuntura de mundo moderno, se encaixar de uma forma mais perfeita
satisfeita, vamos dizer assim, né, com a sua esposa no futuro, quando estiver casado. Quem sabe não tendo como eu uma resistência, e eu posso confessar isso, né? Eu tive essa resistência, e essa resistência esteve comigo durante... Eu estou casado há mais de 30 anos. Isso é uma forma sábia de dizer que eu me esqueci agora, exatamente se é 31, 32. Então, mais de 30. E dizendo assim, eu posso dizer que até os 24 anos de casado, por aí, mais ou menos, eu sustentava essa posição, aonde dizia, então, que não, só um pouquinho. Esse negócio aí de lavar louça é negócio de mulher. Então, quem sabe muitas vezes deixei de fazer uma ordem de serviço que pudesse de alguma forma expressar para minha esposa, sem palavras, uma declaração de amor, no sentido de poder estar fazendo algo que normalmente é sim da esposa, mas quem sabe tem outras coisas que são minhas, que muitas vezes ela também motivada pelo meu exemplo, e os meus filhos, né? Eu tive a graça de Deus de ter 2 filhos abençoados. Posso dizer que os meus filhos, ambos, tanto um como o outro, graças a Deus, né, saíram da minha casa sabendo fazer comida e sabendo, com certeza, podendo ter o exemplo de poder saber lavar uma louça. Mas isso é uma coisa tão boba. Será? Quando a gente convive a vida comum do lar, tem coisas que são muito simples. Tá sujo, vamos lavar. Tem coisas que são muito simples e, na verdade, essa simplicidade, ela acaba trazendo um companheirismo. E como é importante um companheirismo dentro da família. Quem sabe, uma vez eu conheci um casal que eles, na verdade, tinham uma dificuldade, porque o homem, quando chegava em casa, ele... Embora e não era uma casa suja, tá? Que pudesse alguém dizer assim, essa casa é uma casa suja. Bom, quando chegava em casa, ele vinha passando a mão nos móveis para ver se tinha poeira, como se isso então fosse algo, tentando catar um problema que a sua esposa pudesse não ter respondido. Observe que esse casamento acabou. Tem que tirar isso aqui, tiramos fora. Que nojo segurar isso aqui, mas isso aqui é comida. Comida que a gente come. Tem às vezes alguns nojinhos, né, que a gente tem para algumas coisas e para outras não, né? Então, na verdade, nós precisamos entender a importância de podermos estar não colocando algumas coisas como prioridade tão importante que realmente, na verdade, até não são tão importantes. Então, colocando isso, né, como algo valoroso, importante, que é o sentido de podermos valorizar na nossa própria casa as pessoas, quem sabe aproveitando algumas oportunidades para podermos comunicar a elas que elas são importantes. E isso, então, são coisas que, às vezes, algumas coisas simples podem ser comunicadas e podem melhorar bastante o nosso relacionamento. Então, hoje, aqui lavando essa louça, quem sabe você lava a louça muito melhor do que eu, mas quem sabe você já lavou louça. Uma vez ou duas, como eu fiz alguma vez na vida, de assim, fiz uma gigantesca de uma coisa. A verdade é que não são apenas
uma vez que se faz comida, nem duas. Nós tomamos banho todo dia, nós escovamos os dentes todos os dias. E há uma importância, então, que possamos estar fazendo algumas coisas como parte da nossa rotina. Eu, como homem, posso dizer que o maior problema em relação a esse assunto está diretamente associado ao nosso orgulho. Ao orgulho que temos de não querermos ceder, ou quem sabe, hoje no mundo moderno, né, vão ficar ali sentados, olhando alguma coisa, olhando outra coisinha, que só perde tempo, e na verdade alguma coisa que é tão rápido de fazer, pudéssemos fazer para estarmos abençoando a nossa própria casa. Quem sabe nós, como homens, temos a incumbência de ensinar nossos filhos, e muitas vezes podemos ensiná-los. Senta com ele, fala, está correto, dá uma orientação, filho, é assim, assado. Só que, na verdade, nada vai substituir o exemplo. Nada vai substituir o exemplo. Então, quero encorajar você a rever teus conceitos, a rever teus posicionamentos nesse sentido, para que possamos alcançar algo melhor e termos um ensino mais eficaz naquilo que diz respeito às coisas que precisamos com toda certeza viver. Bom, eu tenho certeza que alguma mulher vendo aquilo que eu estou fazendo vai dizer, mas não sei o que, isso e aquilo. Bom, aí também quero dizer uma outra coisa para você que é mulher. Quando o seu marido lavar a louça, você não venha a incomodar na volta. Claro que a louça ela precisa ficar limpa, mas também não venha a criar um monte de empecilhos, mas venha a encorajá-lo, dizendo assim, meu bem, meu amor, como ficou bonito isso aí, que coisa maravilhosa. E se por acaso alguma coisa não tenha ficado perfeita, a gente, com toda certeza, faz depois ou dá mais uma arrumadinha, né? Então, tá aí um vídeo que me deu vontade de fazer, e ele, com toda certeza, alguém pode dizer assim, a louça tu não vai secar? Não, eu vou deixar escorrer um pouco, daqui a pouquinho mais, quando ela estiver quase seca, eu dou uma secadinha, ou a minha esposa dá uma secadinha, e nós guardamos. Que Deus abençoe, que Deus te dê a graça de dar um bom conselho, mas também um bom exemplo, porque isso faz toda a diferença. Um abraço.